Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao 27º Encontro Digital da Lei Educação, que hoje terá como tema os ambientes híbridos de aprendizagem. Como sabemos, o último ano confrontou as escolas com os maiores desafios de que há memória. A necessidade de garantir que todos os alunos continuavam a ter acesso à educação, mesmo não podendo frequentar a escola, obrigou os docentes a adotar modalidades de ensino online que, se por um lado expuseram, em muitos casos, as debilidades tecnológicas tanto de alunos como de professores, por outro lado, demonstraram que os ambientes digitais podem desempenhar um papel importante na transformação da educação, tendo em conta as exigências da sociedade atual. Em setembro de 2020, a Comissão Europeia apresentou o seu Plano de Ação para a Educação Digital 2021-2027, que tem como objetivo reconfigurar a educação e a formação para a era digital, e onde a tecnologia digital, quando utilizada de forma eficiente, equitativa e eficaz pelos educadores, pode, por um lado, facilitar uma aprendizagem mais personalizada, flexível e centrada no aluno, em todas as fases do processo de educação e formação, ser um instrumento poderoso e aliciante para uma aprendizagem colaborativa e criativa, e ajudar os aprendentes e os educadores a aceder, criar e partilhar conteúdos digitais. E permitir ainda que a aprendizagem ocorra fora das salas de aula, ultrapassando os condicionalismos de localização física e de calendário. Como sabemos, neste período de pandemia, foi uma condição essencial para que o ensino continuasse a funcionar mesmo com as salas de aula fechadas. E, portanto, a aprendizagem ficou provado que pode fazer-se integralmente em linha, como aconteceu na maioria dos países onde a pandemia interrompeu o normal funcionamento das aulas, como em modo combinado, um modo semipresencial, um modo misto, no momento, local e ritmo adaptados às necessidades de cada aprendente. E é precisamente este modo misto que constitui o cerne da aprendizagem híbrida. Esta designação de aprendizagem híbrida muitas vezes aparece na literatura anglo-saxónica como blended learning. O blended learning, ou aprendizagem híbrida, é uma modalidade de educação que traz o melhor destes dois mundos, o online e o offline. Portanto, ele combina diferentes presenças, as físicas e as digitais, diferentes tempos, o tempo síncrono e o tempo assíncrono, tecnologias analógicas e tecnologias digitais, e a cultura pré-digital e a cultura digital, e ainda, fundamentalmente, espaços e ambientes de aprendizagem distintos. Os ambientes analógicos, ligados à sala de aula tradicional, e os novos ambientes digitais. Para uma definição da aprendizagem híbrida, socorro-me daquilo que habitualmente aparece na literatura, portanto, é um programa de educação formal em que o aluno aprende, em parte por meio de ensino online, com algum controle sobre o tempo, o lugar, o modo e o ritmo de estudo, em parte num local físico, fora de casa e sob supervisão, habitualmente a escola, né, sob a supervisão do docente ou de outro técnico, e ao longo do processo de aprendizagem as diferentes modalidades estão conectadas para fornecer uma experiência de aprendizagem integrada. Habitualmente aparecem associados à aprendizagem híbrida, ao blended learning, outros termos como aprendizagem personalizada, aprendizagem conectada, e também a sala de aula do futuro e os ambientes de aprendizagem inovadores estão de alguma forma relacionados com este contexto da aprendizagem híbrida. A aprendizagem híbrida é, portanto, um modelo de aprendizagem flexível que se caracteriza por combinar, como vimos, a aprendizagem presencial com a aprendizagem online, por fornecer experiências de aprendizagem que integram as tecnologias digitais de informação e comunicação, por usar a tecnologia como facilitadora e potenciadora da aprendizagem, por apresentar estratégias que visam estimular a aprendizagem personalizada e a aprendizagem autónoma, por colocar o aluno no centro do processo formativo e por possibilitar ao aluno gerir o seu tempo, lugar e ritmo de estudo no ensino online, e ainda por combinar ambientes analógicos, ambientes físicos enriquecidos com tecnologia digital e ambientes virtuais, tendo em vista proporcionar aos alunos contextos de aprendizagem mais ricos, diversificados e adaptados aos seus ritmos e características. Portanto, aqui a combinação dos ambientes é feita, sobretudo, com o objetivo de enriquecer o ambiente de aprendizagem, de fornecer um contexto mais rico, mais diversificado e mais adaptado às características de cada aluno. Os ambientes híbridos compreendem, então, uma componente humana, que é constituída pelos professores e pelos alunos, e eventualmente especialistas, convidados, encarregados de educação, técnicos de diferentes áreas que poderão desempenhar um papel importante na educação, pelos conteúdos pedagógicos, que são os recursos, tanto os recursos tradicionais, mas especialmente os recursos digitais, e o ambiente físico, que é a sala de aula, e o ambiente digital, que são as plataformas tecnológicas e as interações entre estes dois ambientes.
As vantagens da aprendizagem híbrida são muitas, como irei aqui demonstrar, sendo que esta é talvez a principal. Assenta na ideia de que os alunos deixam de ser receptores passivos de conhecimento e de que o professor já não é a única fonte de informação. Nós já sabemos isto a partir do momento em que a internet colocou à disposição de cada utilizador um manancial de informação enorme sobre qualquer assunto. O professor, esta característica do professor de ser a fonte de informação deixou de ser relevante. Continua a ser uma fonte de informação, mas não é a única e não é de todo a mais importante. E desenvolve a capacidade de aprendizagem autónoma e autorregulada. Portanto, estas modalidades mistas em que uma parte da aprendizagem é feita fora da sala de aula, obviamente assenta nesta capacidade de o aluno poder aprender sozinho e poder autorregular a sua própria aprendizagem. Potencia a aprendizagem ao longo da vida. Portanto, nós estamos também a fornecer aos alunos instrumentos que lhes permitirão aprender ao longo da vida. Nós sabemos que esta é uma competência essencial nas sociedades atuais. Oferece instrumentos que facilitam a personalização e a diferenciação. Como iremos ver, é fundamental nós garantirmos que cada aluno obtém os recursos e as tarefas e as atividades mais adequadas ao seu ritmo, às suas características, e ainda apoia o desenvolvimento das competências digitais dos alunos, que são ferramentas indispensáveis para o exercício de uma cidadania plena, ativa e criativa. Existem diferentes modelos de ensino híbrido. Os mais conhecidos são os deste instituto, do Christensen Institute, que apresentam um conjunto de modelos que, embora sejam modelos teóricos, todos eles foram já objeto de aplicação e todos eles com sucesso em diferentes escolas por todo o mundo. Este está aqui um breve esquema que sumariza os modelos de ensino híbrido existentes. São estes 4 que aqui estão, sendo que do lado esquerdo e azul estão os modelos que mantêm uma maior relação com as salas de aula tradicionais, portanto, os modelos menos disruptivos, e do lado direito, a vermelho, temos os modelos mais disruptivos. Eles já não dependem da sala de aula como conhecemos. Portanto, os modelos sustentados são os modelos de rotação. Está ali identificado com o número 1, é o modelo de rotação que depois tem 4 submodelos, sendo que aquele modelo de rotação individual é, entre todos os modelos de rotação, aquele que é mais disruptivo, portanto, que é mais diferente relativamente àquilo que é habitual nas salas de aula tradicionais. E depois, do lado direito, são modelos que apresentam já algum grau de ruptura com as modalidades tradicionais de ensino. Portanto, iremos agora ver cada um destes modelos, em que é que consistem, quais as suas características. Portanto, o modelo de rotação, como a própria palavra diz, supõe que os alunos alternam, eles vão rodando entre diferentes ambientes de aprendizagem, diferentes atividades, com trabalhos de grupo ou individuais e com base num roteiro fixo ou em função do critério do professor. Pelo menos uma das atividades é realizada online. Este modelo de rotação divide-se em 4 submodelos. O modelo de rotação por estações, modelo de laboratório rotacional, modelo de sala de aula invertida e o modelo de rotação individual. Vamos ver agora, em pormenor, cada um deles, começando pelo modelo de rotação por estações, em que pode funcionar numa sala de aula tradicional, onde nós dividimos a sala de aula em diferentes estações, sendo que umas são offline e outras com acesso online, portanto, com acesso a recursos online. E os alunos vão rodando entre as diferentes estações. Define-se um período de tempo em que os alunos têm uma atividade para realizar numa estação e depois vão trocando, de modo que se garanta que todos os alunos passam por todas as estações. As estações são independentes umas das outras e promovem a conclusão de objetivos separados, portanto nós podemos ter atividades específicas relacionadas com cada estação, mas que no final se completam. Portanto, isto é uma atividade de aprendizagem que é íntegra, portanto os alunos estão a contribuir para objetivos de aprendizagem específicos que no fundo se traduzem numa atividade que iremos ver depois mais à frente. O modelo do laboratório rotacional, portanto aqui neste caso a rotação já não é feita por estações, mas é feita por espaços físicos na escola. Um deles é a sala de aula e depois os alunos vão rodando por outro espaço onde têm acesso à aprendizagem online e esse espaço pode ser, por exemplo, um laboratório de informática, uma sala de informática ou a biblioteca escolar. Este modelo de rotação pode ocorrer numa única aula
em que, por exemplo, a turma é dividida em grupos e uns grupos ficam a trabalhar em sala de aula, outros vão para o laboratório de informática ou vão para a biblioteca e depois alternam. Passado um determinado período de tempo, eles alternam, os que estavam na biblioteca ou no laboratório de informática regressam à sala de aula e os que estão na sala de aula vão para o laboratório. Mas pode também ocorrer em dias consecutivos, portanto, imaginemos uma atividade que decorre em 2 aulas ou em 3 aulas e em que a rotação pode ser de aula a aula. Portanto, uma aula decorre num ambiente tradicional, outra aula decorre no laboratório de informática e depois a outra aula pode decorrer até, por exemplo, no pátio da escola ou até num espaço fora da escola, por exemplo, na visita a um museu ou visita a um monumento. O modelo de sala de aula invertida é também um modelo rotacional. Portanto, neste caso, a rotação ocorre entre a sala de aula e, habitualmente, a casa do aluno, mas poderá ser também outro espaço, caso o aluno não tenha condições para realizar as tarefas em casa, poderá ser, por exemplo, a biblioteca escolar. Esta designação de sala de aula invertida, que em inglês se designa de flipped classroom, tem a ver com a própria inversão daquilo que é habitual na sala de aula. Portanto, o que é tradicional é o professor na aula explica a matéria, aborda os conteúdos com os alunos, explica a matéria e depois, habitualmente, a aplicação sobre as aprendizagens realizadas é feita em casa. Muitas vezes, um trabalho de casa em que o aluno vai fazer a verificação daquilo que aprendeu. Com a sala de aula invertida, este processo inverte-se. Portanto, o aluno estuda previamente online os conteúdos disponibilizados pelos professores. Podem ser videoaulas, podcasts, textos, jogos, apresentações, e-books, etc. Portanto, ele contacta com estes conteúdos fora da sala de aula, conteúdos disponibilizados pelos professores, conteúdos online, e depois, com os conteúdos estudados, os alunos partem para a sala de aula, onde o professor retoma aquilo que foi visto previamente, aquilo que os alunos abordaram, aprofunda conceitos, desenvolve atividades em grupo, tira dúvidas e avalia. As vantagens deste modelo são que nós, quando damos uma aula tradicional e perguntamos, então, têm dúvidas sobre esta matéria? A maior parte dos alunos não tem dúvidas. Não têm dúvidas porque eles nem sequer sabem se têm ou não dúvidas. As dúvidas surgem habitualmente quando eles vão verificar aquilo que aprenderam. E essa verificação ocorre em casa. E quando ocorre em casa, portanto, não está presente o professor para esclarecer essas dúvidas e para aprofundar determinados conceitos. Se nós invertermos este processo, se aquilo que é a aula expositiva, que é a exposição do professor, puder ser feita em casa, e depois a aplicação dos conteúdos ser feita em sala de aula, que é quando surgem as dúvidas, neste caso tem aí o apoio do professor para o esclarecimento das dúvidas. É um método de sucesso comprovado, sendo que a única dificuldade reside precisamente na seleção dos recursos a disponibilizar aos alunos para casa. O modelo de rotação individual talvez, dentre os modelos de rotação, é aquele que é mais disruptivo, porque, embora continue a privilegiar o ambiente de aprendizagem físico, isto é, a sala de aula mantém-se, difere dos modelos anteriores de rotação porque o professor prepara um roteiro personalizado para cada aluno, levando em conta as suas dificuldades e capacidades. Isto é, os alunos, ao contrário dos modelos de rotação anteriores, tanto a sala de aula invertida como o laboratório rotacional, como a rotação por estações, em que os alunos passam por todas as estações, neste caso, da rotação individual, os alunos só vão passar pelas estações que fazem mais sentido para o seu perfil de aprendizagem. Portanto, isto implica um trabalho prévio maior, um conhecimento das características de cada aluno e é, portanto, um modelo muito mais disruptivo do que os modelos anteriores. Mas falando de disrupção, passamos agora para aqueles que são realmente mais inovadores e que quebram ainda mais com a sala de aula tradicional. O modelo Flex, ele assenta sobretudo no desenvolvimento de atividades online. Portanto, embora se continue a manter um espaço físico de sala de aula, onde podem ocorrer atividades offline, a espinha dorsal do processo educativo são as atividades online. Onde os alunos seguem uma rotina fluida e individualmente personalizada entre as modalidades de aprendizagem,
E o professor responsável ou outros adultos, aqui fala-se, por exemplo, no paraprofissional, que poderá ser um técnico de laboratório, por exemplo, poderá ser um especialista convidado, poderá ser até um próprio funcionário da escola, poderá ajudar os alunos, por exemplo, em questões muito técnicas para usar as tecnologias. Portanto, esse apoio é presencial e essas atividades podem ocorrer em sessões em pequenos grupos ou em tutoria individual, de acordo com as necessidades dos alunos. Portanto, algumas implementações possuem um forte apoio interpessoal, enquanto noutras esse apoio é mínimo e, portanto, privilegia as atividades online. O, o modelo virtual enriquecido é, todos estes modelos de ensino híbrido, é um modelo mais disruptivo. Portanto, aqui a sala de aula tradicional praticamente desaparece. Portanto, as atividades de aprendizagem decorrem sobretudo em ambientes virtuais e com professores online responsáveis pelos cursos online. Em alguns casos, as escolas oferecem aos alunos uma variedade de apoios presenciais, como mentores em cibercafés, mas aqui o essencial do ensino ocorre em ambientes virtuais. E finalmente o modelo à la carte, ou o modelo self-planned, é um modelo de escola integral que combina sessões no espaço físico da escola com sessões online em qualquer espaço, seja dentro ou fora da escola. Este modelo difere da sala de aula invertida porque os alunos não se encontram fisicamente com os professores todos os dias da semana. Na sala de aula invertida, o horário da turma pode ser o horário tradicional, em que os alunos têm aquelas aulas presenciais que estão habituais no horário, mas e as atividades na escola ocorrem para lá desse horário, as atividades em casa ocorrem para lá desse horário na escola. No caso do modelo à la carte, no modelo self-blend, não é necessário que os alunos se encontrem todos os dias com os professores na sala de aula. Pode ocorrer, por exemplo, uma vez por semana ou 2 vezes por semana, e é também uma experiência integral de toda a escola e não um modelo curso a curso. A transição para modelos híbridos, sobretudo tendo em conta estes modelos mais disruptivos, obviamente que não é fácil. Portanto, criar um programa de ensino híbrido integral pode exigir uma reconfiguração dos recursos humanos, dos currículos, da infraestrutura, do calendário escolar, da planificação e da avaliação. E também estes modelos mais disruptivos, o modelo flex, o modelo à la carte, dificilmente, a não ser em contextos como os atuais, que espero que não se repitam, dificilmente poderão ser aplicados nos níveis de escolaridade mais baixos, no primeiro ciclo, no segundo ciclo, no terceiro ciclo. Poderão implementar-se com sucesso a partir do ensino secundário e no ensino superior, obviamente, mas uma vez que eles praticamente dispensam a existência de salas de aula físicas tradicionais ou contacto presencial, não são recomendáveis para crianças mais jovens, onde essas aulas presenciais são fundamentais. Agora, os modelos de rotação, sim, oferecem-nos tanto as vantagens do ensino presencial como as vantagens do ensino online. E nós podemos, de uma maneira muito fácil, implementar esses modelos de rotação. Por exemplo, nós podemos inverter a sala de aula. Nós podemos fazer esta transição das aulas expositivas, aquilo que nós explicamos aos alunos, que poderá ser gravado sob a forma de um vídeo e disponibilizado numa plataforma e onde os alunos podem, ao seu ritmo e no seu tempo, contactarem com esses conteúdos. E existem, por exemplo, o Khan Academy, que tem um modelo de vídeos para diferentes temas, sobretudo na área das ciências, mas que é um caminho e que nós poderemos também fazê-lo. Aliás, o plano de transição digital que nós temos agora em vigor, uma das componentes desse plano de transição digital é precisamente os recursos digitais. E essa capacidade de as escolas, os professores, produzirem recursos que poderão ser usados nestas modalidades de ensino online, oferecem um excelente contexto para nós podermos inverter a sala de aula. Ou então mudarmos para um modelo de rotação por estações.
Agora, também no âmbito do Plano de Transição Digital, estão a ser fornecidos equipamentos, tanto para alunos como para professores. E se nós pedirmos aos alunos que tragam esses equipamentos, nós, em qualquer sala de aula, podemos montar estações online, onde podemos depois organizar a turma para eles irem rodando entre diferentes estações. Ou então, trabalhar com a escola para criar um modelo de laboratório rotacional. Muitas escolas têm laboratórios de informática, mas mesmo aquelas que os não têm, todas elas têm uma biblioteca escolar com inúmeros recursos tecnológicos que poderão ser mobilizados para este modelo de rotação. A adoção de modelos de aprendizagem híbrida implica um trabalho de planificação muito cuidadoso. O sucesso dos modelos assentam numa planificação muito cuidada, que tem que ser feita pelo professor, e onde há alguns pontos que nós devemos acautelar. Uma planificação deverá, no fundo, responder a estas questões que aqui estão. O que é que eu quero que os alunos aprendam com esta atividade? Que meios vou usar para verificar se eles aprenderam? E de que é que os alunos precisarão neste processo? Isto é, o que é que deve ser abordado em contexto presencial, em sala de aula? O que é que deve ser explorado em contexto online? Que recursos vou partilhar com os alunos? É fundamental. A seleção dos recursos é uma condição de sucesso essencial. E que atividades ou tarefas os alunos devem realizar? Os modelos de planificação assentam, no fundo, dão resposta a estas perguntas que aqui estão. Existem vários modelos de planificação de ambientes híbridos de aprendizagem, como o dos cenários de aprendizagem do European SchoolNet. Eu depois irei mostrar aqui um modelo de planificação que se baseia precisamente nos modelos dos cenários de aprendizagem da European SchoolNet e de que, se calhar, muitos de vocês já conhecem, com os quais já estão familiarizados. Muitas escolas fazem também as planificações nos seus DAC, também usando estes modelos de planificação. Portanto, nós devemos selecionar atividades que favoreçam o desenvolvimento de competências transversais e interdisciplinares de forma integrada e articulada, incluindo a educação para a cidadania, e que fomentem a reflexão, o espírito crítico e a expressão criativa dos alunos. Devemos também trabalhar colaborativamente com outros docentes. É essencial que estas atividades envolvam mais do que uma disciplina. Se nós conseguirmos articular o currículo com outras áreas do saber, as atividades são muito mais ricas e muito mais significativas para os alunos. E devemos também diversificar as modalidades de trabalho, privilegiando as modalidades de trabalho colaborativo, em pares ou em grupos mais alargados, e usando as tecnologias digitais para promover o envolvimento ativo e criativo dos alunos na construção do seu próprio conhecimento. Uma atividade deve, em primeiro lugar, identificar os objetivos de aprendizagem, isto é, o que é que eu quero que os alunos aprendam com esta atividade. Deve incluir instruções claras, sucintas e de fácil leitura para a tarefa pedida. Deve identificar os recursos, tanto os físicos como os digitais, e garantir que os mesmos são facilmente acedidos e entendidos por todos os alunos. Deve clarificar o tipo de participação esperada dos alunos em cada uma das tarefas e indicar o tempo previsto para a sua realização. E deve ser equilibrada entre o tempo atribuído para desenvolver as atividades e a sua complexidade. E também deve ser flexível, isto é, deve ser passível de se poder ir adaptando em função do feedback que o docente vai recolhendo ao longo de todo o processo. E deve ajudar o aluno a construir o seu próprio conhecimento, a partir da interação com os colegas e com o professor e também com os recursos digitais. E também, naturalmente, estar associada a uma avaliação adequada que verifique se os objetivos estão a ser cumpridos, pressupondo por isso um acompanhamento regular da parte do professor. Portanto, eu trago aqui um modelo, é o tal modelo adaptado da European SchoolNet, portanto, um modelo que encontram facilmente na internet, e é um modelo de planificação que nós podemos usar numa folha Word, por exemplo, embora também haja alguns modelos que permitem planificar online. Portanto, a planificação deve ter o nome do professor ou dos professores, caso se trate de uma atividade colaborativa, a indicação da disciplina, das disciplinas envolvidas, a duração da atividade, pode ser em tempos letivos ou em minutos, o número de alunos, habitualmente é o número de alunos da turma, mas poderá ser uma atividade que envolva várias turmas, por exemplo, ou pode ser uma atividade destinada a um grupo específico de alunos da turma.
E depois qual é que é o modelo híbrido que esta atividade assim, se baseia? Se é o modelo de rotação por estações, o modelo de laboratório rotacional, o modelo de sala de aula invertida, ou então os modelos mais disruptivos, o de rotação individual, o modelo flex, o modelo à la carte ou o modelo virtual enriquecido. Depois teremos os objetivos da atividade, isto é, aquilo que nós queremos que os alunos aprendam com esta atividade, os conteúdos, quais são os conteúdos a que dizem respeito a esses objetivos, os recursos, que é a identificação de tudo o que vai ser necessário para o desenvolvimento da atividade, desde os computadores, dispositivos móveis, o software, aplicações, as plataformas de aprendizagem, os documentos físicos ou digitais, o material de laboratório, etc. E depois os espaços. Portanto, como sabemos, os modelos híbridos combinam diferentes espaços, a sala de aula com outro espaço exterior à sala de aula, pode ser a biblioteca, pode ser a casa do aluno, o campo de jogos, o pátio da escola, um museu, etc. E em cada um dos espaços nós devemos identificar a atividade que vai decorrer nesse espaço, a duração dessa atividade e qual é que vai ser o papel do aluno. O papel do aluno nessa atividade, o que é que se espera que ele faça nessa atividade. E também aquele que é o papel do professor. E a avaliação. Portanto, a avaliação deverá estar presente ao longo de todo o processo, portanto, não é apenas uma avaliação sumativa no final da atividade. Portanto, nós devemos ir recolhendo feedback para ajudar os alunos a regular a sua própria aprendizagem e para usarmos a própria avaliação para potenciar a aprendizagem. E também, depois, o que é que pode ser feito para verificar se os objetivos da atividade foram cumpridos. Isto traduz-se na avaliação sumativa e final da atividade. Trago-vos agora aqui um modelo um exemplo de uma planificação de uma atividade que eu desenvolvo habitualmente com a disciplina de Filosofia 11º ano no âmbito da Estratégia de Educação para a Cidadania do Agrupamento. Portanto, aqui terá, em primeiro lugar, o nome dos professores, que está oculto, depois as disciplinas, neste caso é a Biblioteca Escolar e a Filosofia 11º ano, a duração da atividade, portanto, isto neste caso são 2 aulas de 90 minutos, o número de alunos, neste caso é só uma turma, são 24 alunos, o modelo de ensino híbrido, neste caso é a sala de aula invertida, depois os objetivos da atividade, os conteúdos, neste caso é um dos conteúdos que estão incluídos no referencial de educação para os média, que é os média como a construção social, e os recursos, portanto, a identificação dos recursos, neste caso estão inclusivamente numerados porque depois é mais fácil esta numeração para ligar às atividades que se pretende que os alunos façam com cada um dos recursos. E a forma como vão ser usados os recursos. Portanto, o recurso 1, de que forma é que vai ser usado pelos alunos, o recurso 2, o recurso 3 e assim sucessivamente. Pois, relativamente aos espaços, portanto, é a identificação dos espaços. Neste caso, o primeiro espaço é a sala de aula. Qual é a atividade que está prevista? Neste caso, é apenas uma parte da aula. Neste caso, é a parte final da aula, são os últimos 20 minutos, em que é uma espécie de aquecimento, de introdução ao tema. Qual é o papel do aluno? Qual é o papel do professor? E o mesmo para os outros diferentes espaços. O segundo espaço é a casa dos alunos, ou a biblioteca escolar, em regime de trabalho autónomo. E depois o regresso à sala de aula, o espaço 3, que neste caso se traduz na realização de um trabalho de grupo. E finalmente a avaliação. Portanto, quais são os instrumentos de avaliação que vão ser usados, tanto para recolher feedback ao longo da atividade, para poder fazer eventuais ajustes, uma vez que ela ainda decorre ao longo de vários dias, e como também a avaliação final, embora neste caso, como se trata da educação para a cidadania, não se traduz numa avaliação sumativa, mas é sempre dada indicação sobre o sucesso da atividade, tanto aos alunos como ao docente da disciplina. O papel do professor, nós habitualmente, agora já nem tanto, mas pensava-se que o digital iria de alguma forma menorizar ou até, em casos mais extremos, a tecnologia iria substituir o professor ou então menorizar. Como nós sabemos e como até recentemente a pandemia demonstrou, mesmo nos ambientes digitais o papel do professor é ainda mais importante do que nos ambientes tradicionais. Só que é um papel diferente, necessariamente será um papel diferente. Será mais como facilitador da aprendizagem. Portanto, esta capacidade de selecionar e apresentar os recursos de forma desafiante e motivadora para os alunos
de acompanhar o trabalho dos alunos nos diferentes espaços de aprendizagem e fornecer um feedback formativo que permita essa autorregulação da aprendizagem autónoma por parte do aluno. Isto também é importante, identificar barreiras à aprendizagem dos alunos e apostar na diversidade de estratégias para as ultrapassar e estimular nos alunos a capacidade de pensar criticamente, de pesquisar e selecionar informação e de construir conhecimento. E ainda de criar um ambiente de aprendizagem onde todas as atividades dos alunos se tornem relevantes e façam sentido. Quanto às metodologias, como eu disse há pouco, os modelos de ensino híbrido privilegiam as metodologias ativas. Eu trago aqui a metodologia de aprendizagem baseada em projetos ou em problemas, que é uma das mais comuns e uma das que mais ricas do ponto de vista da aprendizagem. Portanto, é um trabalho de investigação que procura responder a uma pergunta, a um problema, a um desafio, e os alunos envolvem-se ativamente num processo de pesquisa, de elaboração de hipóteses, de busca de recursos e da aplicação prática dos conhecimentos até chegarem a um produto final ou uma solução satisfatória para a questão inicial. Eu trago aqui as diferentes etapas habituais na aprendizagem baseada em projetos ou em problemas. Isto começa sempre por uma questão complexa e instigante, inventada pelo professor ou retirada de situações reais que façam sentido para os alunos. Este muito do sucesso desta metodologia reside na elaboração desta questão. Portanto, terá que ser, sobretudo, uma questão anti-Google, terá que ser algo que não seja facilmente resolúvel com uma pesquisa no Google. Portanto, o professor poderá ser sugerida pelo professor, ou então mesmo em níveis de ensino mais altos poderá ser surgida dos próprios alunos. O professor sugere um problema, depois os alunos investigam as suas possíveis causas, elaboram hipóteses, e o professor vai dando feedback. Portanto, aqui durante o processo, o papel do professor vai ser, sobretudo, de orientar os alunos, de dando feedback àquilo que vai sendo o seu trabalho. Depois o aluno define estratégias para a resolução do desafio. Mais uma vez, o professor dá feedback, se o caminho é esse, se há alternativas. Depois o aluno estabelece um plano e apresenta, e mais uma vez espera o feedback do professor, e depois o aluno executa o plano e apresenta os resultados. E finalmente o professor deverá proceder à avaliação do produto, fornecendo também um feedback formativo ao aluno, e finalmente a avaliação do processo, daquilo que correu bem e do que poderemos fazer para melhorar todo este processo. Como nós sabemos, a aprendizagem baseada em projetos ou em problemas desenvolve um conjunto de competências que são importantíssimas na sociedade atual. Desde logo, a questão da pesquisa e avaliação da informação. Nós sabemos que existe informação, está disponível à distância de um clique, mas esta capacidade de nós conseguirmos encontrar aquilo que precisamos e de conseguirmos encontrar a avaliação que é importante para aquilo que nós precisamos, de avaliar essa informação, a qualidade da informação e o seu contexto para o nosso trabalho. A capacidade de comunicar, portanto, de comunicar os resultados que se encontrarem, o raciocínio lógico, o pensamento reflexivo, a colaboração e o trabalho em grupo, a criatividade, a capacidade de usar diferentes recursos tecnológicos, o controle do tempo, importantíssimo, porque daí que na planificação deverá a questão do tempo estar muito bem ponderada, a tolerância a frustrações quando os projetos não correm como esperado, que desenvolve a resiliência e a persistência por meio de tentativa e erro, e ainda questões de cidadania e de ética, porque habitualmente esta metodologia de aprendizagem baseada em projetos ou em problemas está ligada a um problema da atualidade, onde poderemos desenvolver também as questões de cidadania e de ética. Quanto aos recursos, como eu disse há pouco também, é uma das principais funções do professor é selecionar recursos que sejam pertinentes, que sejam facilmente acedidos pelos alunos e que contribuam para aprendizagens significativas. Eu trago aqui um conjunto de princípios retirados da literatura, de princípios de qualidade para recursos digitais de aprendizagem. Tem depois aqui o link onde podem encontrar informação adicional, mas o principal é que o recurso favoreça a inclusão e o acesso, que seja desafiante e motivador e potencie o envolvimento dos alunos na aprendizagem, que tenha um potencial para uma aprendizagem efetiva e eficaz, propicie uma avaliação formativa e orientada para apoiar o progresso na aprendizagem, que favoreça uma avaliação rigorosa, uma avaliação sumativa rigorosa, e que seja também inovador e que propicie abordagens pedagógicas inovadoras.
e ainda que seja fácil de usar pelos alunos, necessariamente adequado ao seu nível etário e ao seu desenvolvimento. E que tenha, naturalmente, uma elevada convergência curricular, que esteja associado ao currículo e que contribua para as aprendizagens previstas no currículo. A avaliação. Portanto, a avaliação deverá incidir não apenas no produto, isto é, não apenas nas aprendizagens realizadas, e que é essencial fazermos essa avaliação, saber se a atividade contribuiu ou não para os alunos aprenderem, mas também deverá estar presente ao longo de todo o processo. Portanto, uma avaliação para as aprendizagens, uma avaliação formativa e que se constitua ela própria como aprendizagem. Portanto, ela deve ser contextualizada, flexível, interativa e presente ao longo de todo o processo. E devemos usar o feedback constante para, por um lado, regular ou redirecionar as atividades de ensino e de aprendizagem, para promover a autorregulação e a autonomia dos alunos, e devemos usar instrumentos de avaliação mais diversificados possível. Não só os métodos e técnicas orais, que são os mais tradicionais, e também os métodos e técnicas escritos, mas também socorrermos-nos da autoavaliação e da avaliação por pares. E devemos também construir instrumentos de avaliação transparentes e coerentes com os objetivos da aprendizagem, nomeadamente usando as rúbricas de avaliação, que nós temos aqui na Lei Educação um webinar também sobre este assunto, poderão também consultar no YouTube da Lei Educação. E deixo-vos agora aqui, para finalizarmos, uma bibliografia sobre esta temática, caso queiram aprofundar este tema, alguma em português, outra em inglês, e que espero que vos possa ser útil. E pronto, terminamos por aqui. Agradeço mais uma vez à Lei Educação esta oportunidade de estar aqui convosco. E muito boa tarde e um bom trabalho e um bom terceiro período.